E sejam bem-vindos à nossa primeira celebração de culto semanal de quarta-feira. Só um dá glória a Deus. Amém, amém, aleluia. Vamos aproveitar. Que ambiente maravilhoso, que atmosfera maravilhosa. O meu desejo é que estas cadeiras se possam encher, que haja fila, façam fila. Tínhamos que pôr ali uma tela gigante lá fora, porque não há vaga aqui dentro. E que quando formos para a Igreja Nova, que também aconteça o mesmo. Tínhamos que pôr lá uma tela gigante, não vai caber toda a gente lá dentro. E posso-vos dizer, vamos passar de um T1 para um T10. E não vai caber. Não vai caber. Nós temos um convite, um desafio. Vamos abrir a nossa boca, vamos pregar em tempo e fora de tempo. Para que mais e mais vidas possam conhecer e possam testemunhar das coisas que o nosso Deus, Ele é, Ele pode e Ele faz. Amém? E nas próximas 2 semanas nós vamos estar a falar sobre um tema muito importante para a igreja. Que é a volta de Jesus, a volta do nosso Mestre, a volta de Cristo. E esta volta ela é esperada há 2000 anos. Desde que Jesus subiu aos céus, que esta volta é esperada. Por quem? Primeiro pelos discípulos e depois pelas várias igrejas que foram acontecendo, foram abrindo, foram aparecendo ao longo dos séculos. É um momento tão esperado. E eu gostava de vos contar uma coisa fantástica. Hoje nós vamos falar sobre o Diz que Disse. Hoje nós vamos falar sobre o Diz que Disse. E vamos começar justamente porque Deus, para este tema, Ele fez um episódio de Diz que Disse. Sabem porquê? Porque é importante que toda a igreja saiba aquilo que nos espera. O Senhor, Ele não quer que ninguém fique sem saber. O Senhor não quer que ninguém fique na ignorância. Porque todos devem saber aquilo que está escrito nesta palavra. E sabem, às vezes nós olhamos para o livro de Apocalipse e achamos que é um livro místico. Ele não é um livro místico. Ele é um livro que tem revelações específicas. Agora pensem, o apóstolo João, na ilha de Patmos, se ia ter aquelas visões mirabolantes e Deus começa a revelar-lhe coisas que iriam acontecer. Ou seja, se iriam acontecer era porque ainda não tinham acontecido. Então Ele começa a trazer visões dos nossos dias. Não é? E às vezes dizemos, mas o que é aquilo? O que é aquela simbologia? O que é aquele dragão? O que é aquelas coisas? E agora pensem, um homem na altura, um discípulo de Jesus. A igreja estava só a começar e ele começa a ver aviões. Deus começa a lhe mostrar aviões, tanques de guerra. O que é que vocês acham que ele iria escrever? Ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. Então não há misticismo nenhum. Há algo que a igreja deve saber, deve estar atenta e deve estar sensível à mensagem. E nós vamos já abordar esta temática da volta de Jesus, este tema tão importante. E como eu disse, nós iremos durante estas 2 semanas, esta semana, hoje e para a semana, iremos estar a falar sobre a volta de Jesus. Então hoje eu não vou falar de tudo, eu vou falar só de um pouco e vou deixar água na boca, o bombom, para que vocês possam ficar atentos, possam ficar despertos para aquilo que Deus quer falar. E para a semana isto é para encher. Ok? Pode ser? Então vamos lá. Podem pôr o cinto, coloquem o cinto. Podem colocar o cinto. Coloquem o cinto. Fazem o clique. Já fez clique? Amém. Então vamos lá. Eu disse que esta palavra começava com um Diz que Disse. Certo? Então nós vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 1. Começamos logo por um livro fantástico. O livro das revelações. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3. E diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quem deu revelação a Jesus? Então Deus já contou a Jesus o que é que vai acontecer.
para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, ou seja, Deus contou a Jesus, que por sua vez contou a quem é que o anjo vai contar? E as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E diz assim comigo, o tempo está próximo. Agora diz assim, já estamos atrasados. Já estamos atrasados, porque isto já começou há 2000 anos atrás. Então, Deus conta a Jesus, que por sua vez vai contar ao anjo, que anuncia a João, e João tem que contar às 7 igrejas. E mais, bem-aventurado aquele que lê e que escuta estas palavras e que está atento a estas palavras. Significa que não é para alguns, não é para um grupo restrito, esta mensagem é para todos. Este tema é para todos, é para toda a igreja. Então nós não podemos ficar a pensar, é melhor não ler o livro do Apocalipse, senão dizem que uma pessoa lê o livro do Apocalipse e fica doida. Não fica doida, fica esclarecida. E se ficar com dúvidas, pergunta que a gente explica. É loucura. Então a Bíblia ensina-nos que Jesus voltará. Ainda há pouco nós estávamos a cantar, mas a igreja é aquilo que a igreja mais espera. E a Bíblia ensina-nos que Jesus voltará, e esta volta tem que interessar, tem que ser do interesse de todos, do mais novo ao mais velho, para que todos possam estar conscientes daquilo que nós estamos a viver e daquilo que nós vamos viver e vamos experienciar. E é engraçado porque surgem sempre temas como, então, mas como é que Jesus virá? E quando é que... A grande pergunta que ninguém pode calar, quando é que Jesus virá? Como é que Jesus virá? O que é que vai acontecer nesses dias? Todos nós temos estas perguntas. Ou será que sou só eu que fico a perguntar, Senhor, quando é que tu vens? Dá só aí faz aí um spoiler aí da tua vinda. Conta mais ou menos como é que vai ser. E a própria Bíblia já conta como é que ela vai ser. A própria Bíblia nos ensina. O próprio Jesus deu algumas indicações, algumas pistas, algumas diretrizes daquilo que nós poderíamos atravessar. Eu não vou explanar-me por todas as passagens porque são imensas, mas eu vou falar de algumas. E há uma coisa que nós temos que ter consciência, é que Jesus, o próprio Jesus, prometeu que iria voltar. E eu gostava que nós pudéssemos já começar a nossa viagem no livro de João, capítulo 14. Hoje nós vamos ler muita Bíblia, portanto podem começar aí a mexer aí nos vossos aplicativos, na vossa versão da Bíblia, aí no telemóvel, versão em papel. João capítulo 14, versículo 1 a 3, e diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa do Senhor Jesus, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando? Eu não sei. Como? Também não, porque não vi. O que é que vai acontecer? Também não sei ao certo. Mas o que eu sei é que Ele virá e eu quero ir com Ele. Porque Jesus quer-nos perto dEle. Ele é um Deus Jesus é um Deus de perto. Ele não é um Deus de distância. Ele já está distante de nós fisicamente há muito tempo. Ele anseia, Ele próprio anseia por isto. Mas Ele só está à espera de uma indicação do Pai para nos poder vir buscar. Então, primeira pergunta que ninguém pode calar: quando é que Jesus vai voltar? E eu gostava que nós viajássemos. Eu disse que íamos fazer ginástica bíblica. Mateus 24,
versículo 36 a 39, e quem não conseguir acompanhar vai aí anotando, pega no bloco de notas para depois podermos estudar esta palavra também em casa. Mateus 24, 36 a 39. E diz o seguinte a palavra do Senhor: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu gostava que nós fizéssemos aqui uma paragem para que pudéssemos fazer uma analogia. Aqui está feita uma analogia em relação aos dias em que Noé vivia e os dias em que Jesus voltará. E que dias são estes? Todos nós, se estudarmos um pouco a palavra e se formos ler em Gênesis a história de Noé, vemos que toda a terra estava completamente contaminada. Contaminada com o quê? Com doenças? Não. Contaminada no seu coração. Eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor. Eles tinham esquecido Deus. E as pessoas faziam o que queriam. As pessoas faziam aquilo que lhes apetecia. Elas casavam-se e davam-se em casamento. Elas estavam completamente... falta uma palavra agora. Mas estavam longe da presença de Deus. Elas estavam longe da presença de Deus. Aquilo que elas queriam era favorecer ou alimentar o seu ego, a sua carne, experimentar de tudo e mais alguma coisa, sem querer ouvir aquilo que Noé tinha sido chamado para anunciar, que era: arrependam-se. E esta palavra ainda hoje, ela tem que ser pregada. Arrependam-se. Arrependam-se dos vossos maus caminhos. Arrependam-se das vossas práticas. Arrependam-se dos vossos pensamentos. Arrependam-se dos vossos achismos. Arrependam-se. Porque tal como na época de Noé, hoje também tem que ser pregado. Arrependam-se, porque ainda é tempo. Nós ainda estamos a tempo de nos arrependermos. Mas nesta altura Noé falava e ele era visto como um louco, tal como hoje. Quando nós dizemos que Jesus, ele foi para junto do Pai, mas ele voltará, as pessoas dizem: mas vocês são loucos. Acham que é fantasia. Mas esta é promessa. E nós temos que entender isso. O próprio Jesus, quando falava com os seus discípulos, ele dizia: olha, quando vocês ouvirem guerras e rumores de guerras, quando vocês ouvirem falar sobre terremotos, quando vocês ouvirem falar sobre catástrofes, pais contra filhos, filhos contra pais, mães contra filhas, uma grande confusão, quando as pessoas ficarem completamente apagadas daquilo que é a palavra de Deus, nessa altura, Ele virá. Mas terremotos sempre houve. Confusões, guerras sempre houve, mas não com a intensidade que estão a haver. Ainda agora nas notícias hoje eu estava lá está, nós trabalhamos e depois chegamos a casa e é tudo tão corrido, nós nem prestamos atenção nas notícias. Neste momento há um ameaçar de guerra. A Rússia está em movimentações contra a Ucrânia. A NATO já se está a levantar, a fazer alertas e avisos à Rússia que se entrar em guerra vai haver resposta. E sabem que mais? Nem querem saber. Faz-se guerra porque se faz guerra. Os valores estão corrompidos. Hoje filhos já não respeitam os pais. Estávamos atentos à erupção do vulcão nas Canárias. Estavam 3 vulcões ativos nessa altura. E ninguém se dá conta. Eu estava a ler a semana passada
Os dias passam cada vez mais rápido. A Terra está a girar de forma mais rápida porque a Lua se está a distanciar da Terra. E ninguém se dá conta. Hoje andamos numa lufa-lufa e ninguém se dá conta. E na altura de Noé também ninguém deu conta. Mas houve o dia que o dilúvio começou e todos foram arrastados pelas águas. E é isso que nós temos que entender. E em 1 Tessalonicenses 5, refere que Jesus voltará como um ladrão. E ladrão não avisa que vai assaltar. O ladrão não manda um SMS para a casa que vai assaltar e diz assim: caro condómino, caro morador, informo que irei assaltar o seu domicílio. Por favor, deixe tudo a jeito para que seja mais fácil o transporte. O ladrão não faz isso. O ladrão assalta e ponto. E assalta quando menos se espera. Quantos rumores se ouvem de assaltos em vivendas em que tudo está estudado. As pessoas vão de férias e quando chegam têm a casa vazia. Estavam à espera? Não. Mas aconteceu. Aconteceu. E depois leva-se com o prejuízo. E ninguém está atento aos sinais. Ninguém sabe quando Cristo voltará, nem o próprio Jesus. Ele próprio está à espera da indicação do Pai. Sabemos somente que Ele voltará inesperadamente e sem aviso. Temos que permanecer preparados para a volta do Senhor. E Jesus foi claro nos seus avisos. Sejam como viúvas prudentes que se preparam para a vinda do noivo. Sejam como os trabalhadores prudentes. Sejam prudentes. E diz o seguinte, em Mateus 24, 42 a 44, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, fiquem também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então ninguém tem noção de quando é que Ele vai voltar. Primeira pergunta, quando? Não se sabe. Ficou esclarecido? E o que é que isso vai produzir em nós? Prudência. É necessário que a igreja se prepare. É necessário que a igreja esteja preparada. Não se deixe corromper. Era esta palavra que me faltava há pouco. As pessoas estão corrompidas. Ele pode voltar durante esta palavra. Ele pode voltar quando vocês estiverem em caminho de casa. Ele podem passar mais uns 10 anos e Ele volta. Nós não sabemos. Mas temos que estar prontos, preparados. Segunda pergunta. Como é que vai ser a vinda de Jesus? Então, quando nós não sabemos, como? Vamos então a 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Vamos aí ginasticar, vamos ver quem é que chega mais rápido. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então como é que será a vinda do Mestre? Sabemos que não sabemos quando será, mas temos indicação de como será. Então Jesus, Ele está sentado à destra do Pai, à direita do Pai, e quando Deus lhe disser assim: filho, chegou a hora, Ele vai se levantar e Ele vai aparecer nos ares. E será tocada a trombeta e o anjo anunciará. E nesse momento, toda a igreja será arrebatada. Então todos vão saber. Todos aqueles que serão arrebatados, eles vão saber. Porque tocando uma trombeta, ninguém consegue ficar
indiferente ao som, certo? Quando os anjos abrem a boca, é impossível ficar indiferente ao som. Então nós vamos saber, porque será tocada uma trombeta, será dado um sinal. E aqueles que subirão, eles ouvirão o sinal. E eles irão e reunir-se-ão com Jesus nos ares. Então significa que nós vamos subir, assim como Ele, diante dos seus discípulos. Depois de passar 40 dias após a sua ressurreição, Ele também subiu. E o que acontecerá? Terceira pergunta, já vimos quando? Não sabemos. Como será tocada a trombeta e nós subiremos. Mas o que é que acontecerá? Que detalhes? O que é que irá acontecer? Então já vimos que os mortos ressurgirão quando Cristo voltar. Mas como é que isso vai acontecer? Então sabemos que as pessoas, desde que Jesus veio, elas foram morrendo. E aquelas antes de Jesus vir, antes de Jesus cumprir o seu ministério, também morreram. E elas estão à espera. Assim como nós, igreja, estamos à espera que a trombeta soe. Eles estão à espera que a trombeta soe. Porque eles têm a esperança, assim como nós temos hoje, que Jesus irá voltar. Então, primeiro irão ressuscitar os mortos. Mas são todos os mortos? Não. Aqueles que se mantiveram firmes. Mas não são todos? Não. Aqueles que estão para condenação continuarão mortos. E se querem ouvir falar sobre essa parte, terão que vir para a semana. Então aqueles que irão ser salvos, eles ressuscitarão. E depois de eles ressuscitarem, a igreja subirá também. Serão dois acontecimentos que irão acontecer em simultâneo. Portanto, preparem-se para aquilo que nós iremos ver. Eu gostava de ver, mas não gostava só de ver. Eu queria presenciar, eu queria estar lá, quero experimentar, eu quero subir. Pensem, subir com todos aqueles que já ficaram à espera. Então já vimos que os mortos ressurgirão quando Cristo voltar. Em 1 Coríntios, vamos começar aqui a desfolhar a palavra. 1 Coríntios 15. Vamos ver o que é que Paulo escreve sobre esta passagem. Fala sobre este tema. Então 1 Coríntios 15, versículo 20 a 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porquanto assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. Amém? Versículo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós estamos aqui a falar sobre o quê? Assim como o pecado entrou e todos morreram, ou seja, todos foram condenados à morte através de Adão, devido ao pecado, através de Jesus, nós seremos condecorados à ressurreição com Ele. Assim como houve uma condenação para que todos pudessem morrer, assim há um veredito do nosso juiz que diz que se permanecermos até ao fim, nós ressuscitaremos com Cristo. Primeiro ressuscitou Cristo, que Ele é a nossa primícia, depois ressuscitarão aqueles que esperam nele. Amém? Então, esta é a indicação sobre a ressurreição. Mas vamos ainda no 1 Coríntios 15, versículo 50 a 55. E diz o seguinte: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos morreremos, mas alguns serão transformados. Mas que transformação é esta? Do que é que nós estamos aqui a falar? No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E continua a falar aqui sobre transformados, eu não estou a entender à partida, então vamos lá. Porque convém que isto,
que é corruptível se reviste de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se reviste de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é... então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então nós estamos aqui a falar sobre quando os mortos ressuscitarem, eles serão tornados incorruptíveis. Significa que eles receberão algo que é a sua restituição de corpo, mas como um corpo glorificado. E nós que seremos arrebatados, com um corpo glorificado, também seremos revestidos. Porquê? Porque, como diz a palavra, nós não iremos subir com carne, nem com sangue, com nada que é corruptível, com nada que se contamina, que se destrói, que se perde. Mas nós iremos ganhar um corpo glorificado. Então é disto que nós estamos a falar. Então esta passagem indica que aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, serão transformados de modo a que possam herdar o reino de Deus com corpos glorificados, incorruptíveis. E o dia da ressurreição será também um dia de recompensa. Este dia será um dia de recompensa. E como é que nós seremos recompensados? Então há pouco eu estava a falar sobre que algumas pessoas não ressuscitarão. Porquê? Porque elas foram já deixadas para condenar. E quando é que eles serão condenados? Mais à frente. Primeiro Jesus vai tratar da sua igreja, daqueles que se mantiveram firmes, daqueles que combateram o bom combate e guardaram a sua fé, daqueles que cumpriram a sua carreira sem nunca olhar para trás, daqueles que no Coliseu, como nós cantávamos há pouco, cantavam enquanto eram tragados pelos leões. É engraçado que isto é verídico. Sabem que Nero, o imperador Nero, quando as pessoas estavam na arena e eram tragadas, ele no final ia lá ver os corpos. E aquilo que o espantava mais é que as pessoas tinham cara de felizes. Isto está documentado. E isto trazia confusão ao imperador. Então o que é que ele fazia? Manda matar mais. Mas eles entoavam cânticos dentro daquelas arenas. Eles mantiveram-se firmes. Talvez se hoje nós fôssemos lançados dentro das arenas, eu não sei como seria o nosso semblante. Eu não sei se teríamos vontade de cantar. Mas eles tinham uma fé inabalável. Sabem porquê? Porque eles tinham experimentado do poder de Cristo. Eles tinham visto Jesus. Não era como nós que ouvimos falar e depois temos uma relação íntima com Cristo. Eles viram Jesus. Eles conheceram Jesus de perto. Muitos daqueles homens que morreram, eles conheceram Jesus. Eles estavam lá, eles presenciaram, eles viveram os milagres. E eles também estavam lá quando Jesus disse que iria para o Pai, mas que os iria buscar. E que iria preparar uma morada para cada um deles. Então o dia da ressurreição será também um dia de recompensa. 1 Coríntios 3,14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então vamos aqui resumir. Jesus voltará quando? Não sabemos. Como? Será tocada uma trombeta, os anjos anunciarão e a igreja irá subir. Será arrebatada. Mas a igreja será arrebatada primeiro? Não. Primeiro ressuscitarão os mortos e juntamente com a igreja eles serão arrebatados e receberão um corpo glorificado. E esse corpo é um corpo incorruptível. E nós estaremos diante do nosso Mestre. E nesse momento será dada algo à igreja, algo à sua noiva, que será o galardão. E o que é o galardão? Vamos aqui ver que recompensas são estas. E a Bíblia fala muito sobre o galardão, sobre uma coisa chamada coroas. Ser-nos-ão entregues coroas. Eu não sei qual será o tamanho da minha coroa. Eu não sei se ela será muito carregada, pouco carregada. Eu não sei. Mas eu quero receber a minha coroa. Eu quero receber o meu prémio. Eu quero receber o meu prémio. Mas sabem, eu não quero receber o meu prémio sozinho.
eu quero que possamos todos receber o nosso prémio enquanto comunidade. Amém? Então eu gostava que nós pudéssemos agora, rapidamente, vamos lá. 1 Coríntios 9, 24 e 25. 1 Coríntios 9, 24 e 25. E todo aquele que luta... 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então nós receberemos coroas também incorruptíveis que durarão para sempre. Mas agora vamos também a 2 Timóteo 4, 7 e 8. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então nós temos que não só que esperar, mas nós temos que amar a vinda de Jesus. Nós temos que desejar, nós temos que ansiar, nós temos que querer, nós temos que lutar com todas as nossas forças para nos mantermos firmes até ao dia em que Jesus nos virá buscar. E nesse dia não só receberemos coroas incorruptíveis que durarão para sempre, mas nós receberemos também coroas de justiça. E receberemos coroas da vida. Vamos lá, Tiago 1, 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a coroa da vida será dada a quem resistir na tentação, a quem se mantiver firme, a quem conseguir combater o bom combate e manter-se firme. Ah, mas tu não sabes a minha luta. Todos nós temos lutas. E não há prova que o Senhor não saiba até onde é que nós podemos ir. E às vezes, mas tu não sabes aquilo que eu passo. Eu posso não saber, mas o Espírito Santo sabe. E qual é a nossa obrigação? Pedirmos força ao Senhor para suportarmos e conseguirmos vencer a tentação. Então nós iremos receber coroas da vida. E iremos receber coroas de glória. 1 Pedro 5, 4. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Iremos receber coroas da glória. Porque Ele é o nosso sumo pastor. Ele é o nosso sumo pastor. Então nós sabemos aqui, vamos recapitular. Quando não sabemos, ouvir-se-á uma trombeta, os mortos ressuscitarão, a igreja será arrebatada, receberemos corpos glorificados, estaremos diante da presença de Jesus e receberemos galardões. E esses galardões serão atribuídos quando? Numa coisa chamada Tribunal de Cristo. Não é um tribunal para condenação, mas um tribunal para atribuição de galardão. Porque como nós falamos, irão ressuscitar os mortos e subirá a sua igreja. Porque aqueles que serão para condenação, eles não irão subir. Estás a dizer que nem toda a gente vai subir? Estou. Nem toda a gente que está aqui poderá subir. Há até um vídeo que mostra, né? Um pastor está a pregar e de repente ouve-se um relâmpago e desaparece mais de metade da igreja e ficam lá uns 3 ou 4 lá dentro. Porquê? Porque não estavam com atenção. Não foram prudentes. E não estavam atentos à vinda do Senhor. Uau! Mas como é que será o tribunal de Cristo?
não perca o próximo episódio, porque nós também não. Sabem porquê? Porque eu não vou avançar mais. Para a semana nós vamos dar continuidade e eu creio que será um tempo em que a igreja tem que ser desperta para isto. Em Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Significa que as coroas elas podem ser tomadas. A salvação ela pode ser tomada. Às vezes nós aceitamos Jesus e achamos que salvo hoje, salvo para sempre. Cuidado. Aquele que pensa que está de pé, tenha cuidado para não cair. Então eu gostava de convidar a ficar de pé nesta hora.